E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Não tem edição. Já começa, se esse é o primeiro vídeo que você vê nesse canal, pô, vê outro então. Vê os podcasts, o BT Papo. Os vídeos que eu apareço sozinho, eles geralmente não possuem edição. Aí é o seguinte, eu ligo a câmera e eu só vou, entendeu? Eu só vou no flow e às vezes eu erro. E aí não tem edição, entendeu? Mas é o seguinte, meu nome é Rodrigo Bibo, sou autor do livro Deus que Destrói Sonhos e também agora do lançamento Como Se Tornar um Cristão Inútil. Já está aí nas livrarias online e daqui a pouco chega também nas livrarias físicas aí, calma. Você que comprou na pré-venda, vai recebê-lo aí até o dia 20 de abril, tá bom? E a partir do dia 20 de abril as lojas começam a ter também, então enfim, estou muito feliz. Eu vou gravar um vídeo sobre o novo livro, depois eu volto para falar com vocês sobre isso, tá bom? É isso, galera, espero que vocês estejam bem, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Você que já é da casa, já chega, ó, tô aqui comentando aleatório, ajudando a engajar o vídeo, já dei o meu like, porque confio no que vem. Não deveria confiar assim tão cegamente, mas muito obrigado por confiar e já dar o seu like aqui para ajudar esse vídeo a ir mais longe. Bem, me perguntaram no Instagram. Vai ser o tema de um BT Papo em algum momento também, porque a gente ia responder no BT Papo, mas eu falei, Cacau, aliás, eu não falei com o Cacau, mas eu não sei se ele vai ver esse vídeo, mas eu vou responder sozinho e depois a gente vai ter um BT Papo com as respostas sábias de Cacau Marques também, que pra quem não sabe faz o BT Papo toda sexta-feira, a gente faz um bate-papo aqui, eu e o Cacau sempre respondendo também uma pergunta. A pergunta que me fizeram no meu Instagram, @bibotal, que é, como evangelizar na prática? Como evangelizar na prática? Eu fiquei pensando sobre essa pergunta, ela tem uma resposta muito curta. Se você quiser acabar esse vídeo agora, o que seria horrível para os algoritmos, mas se você não aguenta me ver mais por mais de 3 minutos, e já deu 1 minuto e 57 esse vídeo, eu diria para você que evangelizar na prática não é uma questão de qual prática devo fazer, mas quem eu devo ser na presença de Deus e na presença dos homens. O que eu quero dizer com tudo isso? Que evangelizar na prática significa mais sobre quem eu sou do que aquilo que eu faço. Então a evangelização do cristão, ou seja, a evangelização que o cristão faz, é mais sobre quem ele é no dia a dia do que as técnicas que ele emprega para poder anunciar o evangelho. E desde já, digo que não sou contra técnicas, não sou contra se fazer movimentos para evangelização. Glória a Deus pelas escolas bíblicas de férias, glória a Deus por pessoas que organizam movimentos evangelísticos, né, no carnaval, em festivais, nas noites e tal. Existem equipes muito bem preparadas para fazer todas essas ações evangelísticas. E eu não sou contra essas estratégias, quero deixar isso bem claro, até chutei a mesa aqui, tá bom? Mas a evangelização na prática, grosso modo, ela começa com a essência. Quem eu sou? Quem você é vai transparecer nas conversas do dia a dia. Quem você é, no que você acredita, vai exalar daquilo que você é. Então essa seria a resposta curta para a pergunta: como evangelizar na prática? Sendo um cristão na presença de Deus e na presença dos homens. Então basicamente essa é a resposta básica sobre evangelizar. Gente, eu estou olhando muito para cá porque primeiro que está o meu roteiro aqui e segundo é que a minha câmera está com um problema e às vezes do nada ela para de funcionar, modifica a imagem. Então, para eu não ficar perdendo tempo olhando aqui, não que eu estou perdendo tempo olhando para vocês, uma audiência maravilhosa, linda, alguns nem tanto, né? Mas eu estou dizendo assim que para eu não ficar gastando minha saliva, sendo que o vídeo travou, entendeu? Enfim, é loucura, loucura. Mas vamos lá, então vocês já entenderam, né? Acho que a primeira parte vocês já entenderam, que é mais uma questão de ser. E aí, eu penso o seguinte, cara, como é que eu vou falar sobre evangelização, né? Como evangelizar na prática? Vamos olhar para a igreja do primeiro século, principalmente aquela relatada no livro de Atos. E ali no livro de Atos, a gente tem o quê? A primeira igreja, né? A igreja que se forma ali a partir dos próprios apóstolos e depois dos dissidentes e tal, e várias igrejas vão sendo plantadas no decorrer do livro de Atos. A igreja vai crescendo e tal, e depois nós temos as cartas paulinas que indicam, né, a missão de Paulo. Paulo faz pelo menos 3 viagens missionárias, plantando igrejas, preparando as pessoas para ficarem no lugar dele como um verdadeiro apóstolo. Lembre-se, apóstolo não tem CEP, ok? Apóstolo não tem CEP. A apóstolo está sempre rodando, né? Que são os nossos missionários, que até ficam um tempo no lugar, depois vão para outro e tal, enfim, tá bom? Gente, então, olhando para o livro de Atos, a gente percebe algumas práticas, tá? A gente percebe algumas práticas. A primeira é essa, né?
que nós temos o quê? Uma promessa. Já no início do livro de Atos, nós temos uma promessa de que receberão poder ao descer sobre vós o Espírito e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, Atos 1:8, o texto áureo, né, do livro de Atos, ou seja, talvez um dos principais textos do Novo Testamento. Obviamente que João 3,16 é o concurso, tá? Mas eu penso que Atos 1:8 é um dos principais textos do Novo Testamento, porque está muito ligado à missão da igreja, de dar continuidade àquilo que Cristo faz. Então, a primeira coisa que eu tenho em mente é isso. Eu tenho poder para testemunhar, ok? Eu tenho poder, eu recebo, na verdade eu tenho não, né? Eu recebo poder, eu tenho um poder derivado daquele que concede, né? Aquele que tem toda a autoridade, diz para eu ir e fazer discípulos. É o final dos evangelhos, né? Ou seja, vão e façam discípulos de todas as nações. Então a primeira coisa é a seguinte, a evangelização ela começa com o ser e não apenas com o fazer. E quem eu sou? Eu sou alguém cheio de Deus, eu sou alguém dinamizado pelo Espírito para anunciar as boas obras. Então, é esse o lance. E como é que a gente tem também a evangelização na igreja primitiva? Primeiro, essa consciência de quem são na presença de Deus e do poder que recebem. Segundo, obedecem ao chamado de Deus, obedecem, sabe, ao Espírito, né? Por exemplo, o livro de Atos, o papel do Espírito Santo está ali muito evidente. Então a gente vê o quê? Os discípulos ouvindo a voz do Espírito e fazendo alguma coisa. Então a gente tem, por exemplo, aqui, né, o anjo do Senhor disse a Filipe, Atos 8:26. Ou seja, Atos 8:29, tá? O Espírito conversa com Filipe, direciona, Pedro tem a visão. Então, uma igreja que evangeliza na prática, um cristão que evangeliza na prática, vai estar o quê? Atento à voz do Espírito Santo, tá bom? Ou seja, e aí, como é que a gente entende isso também? Observando o mundo, lendo as Escrituras e, claro, tendo a sensibilidade que pode vir do próprio Espírito Santo, acredito nesse tipo de manifestação, de ele nos direcionar para algumas coisas. Mas precisamos o quê? Estar em sintonia, estar atentos a essa voz que pode falar com a gente, ministrar ao nosso coração, tá? Uma outra coisa que é importante que a gente vê também na evangelização da igreja primitiva é a pregação pública, tá? Como evangelizar na prática? Pregando publicamente. A pregação pública que as igrejas fazem, você pode fazer uma pregação pública organizando algum estudo bíblico na sua escola, faculdade, no seu trabalho. A pregação pública é uma forma de evangelizar na prática. Pregar o evangelho, centralizar Cristo, entende? É uma forma de evangelizar na prática. Então é muito importante, a pregação pública é o método utilizado pela igreja, onde ela está estabelecida, entende? Então é isso. E claro, a pregação pública, ela é mais um monólogo, né? Ela é mais um monólogo. E uma evangelização prática no dia a dia envolve também diálogo muitas vezes. Por isso tem o lance lá que eu falei no começo, que é uma questão de ser. Eu sou, logo os meus diálogos vão estar permeados por aquilo que eu sou, tá? Outra coisa que eu vejo também na igreja primitiva, que é algo assim muito evidente, tá? É a questão dos relacionamentos, a igreja acontecia nas casas, sabe? Eu sempre digo isso, olha, às vezes, antes de convidar alguém para ir na sua igreja, convide para ir na sua casa, entende? Porque às vezes a igreja pode ser um ambiente um pouco hostil para a pessoa, ela talvez hoje já teve um trauma, ou toda a estética do culto, seja como for, pode causar algum estranhamento. Então, às vezes, cara, você pode fazer o quê? Você pode primeiro levar para a sua casa, manter relacionamentos. Porque assim, gente, evangelizar não é uma parada assim, né? O evangelismo na prática, às vezes, pode demorar anos, entendeu? Você está semeando numa vida, você está se importando com uma vida, tá? Então, ser uma testemunha de Jesus vai implicar diretamente nos seus relacionamentos, na escola, faculdade, trabalho, família e por aí vai. Aí se eu olho, né? Então, olhando para a igreja primitiva, eu vejo uma coisa muito importante, tá? Eu vejo a proclamação pública da palavra de Deus, a gente tem várias pregações no livro de Atos, tá? Nas cartas de Paulo, a gente vê Pedro pregando, Paulo pregando, enfim, tá? Aí tem o que é uma coisa interessante, cara. O amor manifesto na ajuda ao próximo é uma grande característica da igreja primitiva. Sabe, como evangelizar na prática? Ajudar quem precisa. Quando você une a ajuda ao necessitado com o evangelho, porque tem que ter evangelho, gente, senão é ação social, entende?
mas assim, às vezes não adianta ter só a proclamação pública se não está atendendo uma necessidade básica daquela comunidade. Então, assim, a gente vê muito isso, tá? A gente vê muito no livro de Atos, um serviço prático e uma solidariedade, tá? Ou seja, a igreja primitiva, ela ajudava muito os seus membros, né? Os domésticos da fé e também os de fora. Essa sempre foi uma marca da igreja, até mesmo depois do período do Novo Testamento, a gente vê que a igreja tinha essa característica. A igreja sempre estava ajudando. Em grandes pandemias no passado, a igreja foi a ponta ali que estava ali cuidando dos enfermos, entende? Tanta ideia de hospitais, isso tudo vai nascer com o cristianismo, do cuidado com o necessitado, com o órfão, com a viúva, porque essa é a verdadeira religião, entendeu, gente? Isso tá ali no Novo Testamento. A verdadeira religião é essa, é uma ajuda, sabe, a quem precisa, ao necessitado. Órfãos e viúvas eram pessoas extremamente carentes e necessitadas do tempo do Novo Testamento. Tá? Então a generosidade, o auxílio, a prática misericordiosa são grandes testemunhos da igreja. Foi no passado e é hoje, sem sombra de dúvida. Lembrando que sempre acompanhado também da proclamação da fé, tá bom? Ou seja, é uma evangelização que é praticada por meio, né, da justiça social, é praticada por meio, né, da solidariedade, uma prática de amor, mas que é permeada pelo anúncio verbal do evangelho de Jesus Cristo, tá? E a outra, gente, forma muito clara que a gente vê também no Novo Testamento é a questão do discipulado. Entendeu? É a questão do discipulado, do ensino contínuo das Escrituras, né? Atos 2,42 nos é dito que a igreja perseverava de coração na doutrina dos apóstolos. Olha só que maravilha. Paulo passa 2 anos ensinando na escola de Tirano, Atos 19, tá? Então é muito importante porque a fé vai se espalhando por meio da tradição dos apóstolos. Paulo fala para Timóteo, olha, passa adiante isso, essa tradição que você aprendeu, tá? E tem um outro aspecto também muito importante que acontece no livro de Atos, que é o quê? Sinais, maravilhas, milagres. É inconteste que sinais e maravilhas fizeram parte da evangelização na prática da igreja primitiva. Sinais e maravilhas acompanhavam os discípulos, os apóstolos, e tinham ali um papel de chamar a atenção para a pregação. Aliás, os milagres na Bíblia têm muito essa atenção. Chamam para a pregação, para o anúncio verbal da palavra de Deus, para o anúncio verbal daquilo que Deus fez em Jesus Cristo. Tá? Então, gente, eu penso que seria basicamente esses pontos que eu poderia trazer para vocês aqui, tá? Sobre como evangelizar na prática. O que eu deixei de fora? Diz aí para mim nos comentários. O que você colocaria como evangelização na prática que eu não coloquei aqui? Quero saber a sua opinião. Se chegou até aqui, gente, poxa, não deu o joinha ainda? Dá o joinha, isso ajuda o vídeo. Comenta qualquer coisa, responde a minha pergunta. O que eu deixei de fora? Se não deixei nada de fora, cara, concordo contigo. É isso aí, sabe? Comenta qualquer coisa, manda um abraço, entendeu? Fala que o Palmeiras não tem mundial. Pode fazer qualquer coisa, mas ajuda aí, gente. É a ferramenta, é como o algoritmo funciona e eu conto muito com a ajuda de vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tá bom? Valeu, gente.